Em busca do verdadeiro bem, nós temos que voltar para o espiritual. Existe prova do espiritual. Existem provas de que Deus existe, de que Ele age. Semana passada nós vimos algumas aproximações. Hoje nós vamos ver as provas irrefutáveis. Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Deus abençoe a todos. Eu sou Manuel Guimarães da comunidade Paz e Mel. Nós estamos juntos aqui novamente para buscar o verdadeiro bem. Vendo tantos males à nossa volta, na nossa ânsia do bem, vamos caminhar na busca dele. E semana passada nós tínhamos começado a ver por que para buscar o verdadeiro bem nós temos que ir para o espiritual, como realmente o espiritual existe e ele determina o material e não o contrário. Ele tem que ser buscado em primeiro lugar. E semana passada nós só vimos algumas aproximações, algumas questões com o limite da ciência, o fato de a ciência dar explicações do que acontece, mas não conseguir dar do porquê acontece. E sempre ainda haver a possibilidade do questionamento de que não poderia ser diferente. Também a aproximação dos limites, das coisas que hoje a ciência tem como absolutamente inexplicáveis, que fisicamente não conseguem dar por si mesmo, a física não consegue dar por si o sentido, ela precisa de uma metafísica. E também a questão de que existe um inexplicável que não pode ser objeto da ciência mesmo, que são o porquê que as coisas acontecem como elas acontecem, né? Nós falamos de um acidente, mas por que a pessoa que foi no acidente pegou aquele caminho e não o outro? Por que aconteceu isso dessa vez? Por que o telefone tocou naquele momento? Se ele não tivesse tocado, as coisas não tinham acontecido. Então, essa necessidade que o ser humano tem de sentido, de que as coisas façam sentido, que a existência não seja louca, caótica, mas que ela tenha um sentido. Ficou faltando talvez nós dizermos que o ser humano ele atesta essa necessidade do espiritual, que nós não somos, o próprio ser humano não é só material, ele não é só objetivo, matéria, não. Isso que nós chamamos de sentimento, de afeto, nos atesta um princípio espiritual. Nós não agimos como coisas. Porque se nós fôssemos somente materiais, essas coisas não nos afetariam. Por exemplo, nós podemos chegar para... Poderia apontar qualquer objeto, né? Mas agora nós temos a Alexia, né? A Alexia é um objeto que tem um nome. E, Alexia, tu não presta, tu não acerta nenhuma música, tu não sabe de nada. Eu te peço música boa e tu traz música ruim. Xingar a Alexia. A Alexia não vai estar nem aí. Agora, se nós falarmos neste tom com um ser humano, ele certamente vai ser afetado. Não só o ser humano. Mesmo um animal, mesmo um cão, um gato que tem alma, né? Não tem alma imortal, não tem alma racional, mas tem uma alma sensitiva, ele sente. Ele vai reagir a isso. Ele vai ter uma sensação de uma reação. Nós somos assim. Isso não é só reações, não são apenas reações químicas na nossa bioquímica celular, molecular. Não é isso, não é só isso. Isso nos afeta porque nós temos uma alma. Nós somos mais do que meramente físicos. Mas bem, o assunto de hoje, e eu havia prometido que hoje nós íamos trazer a prova do espiritual. E a prova não é uma prova, são milhares de provas. As ciências, física, química, biologia, tantas outras, nos dizem como as coisas físicas devem se portar e se portam naturalmente. No entanto, e na fé católica, mas não só na fé católica, no mundo dos fatos, nós temos incontáveis acontecimentos que são, do ponto de vista científico, inexplicáveis. E que todos eles atestando o poder do Espírito, como os católicos dizem que é. É fácil para nós aqui, nós tivemos aqui no canal uma longuíssima série sobre Nossa Senhora de Fátima, o Milagre do Sol. 70 mil pessoas vendo aquela coisa fantástica, sem nenhuma explicação humana ou física possível. O fato de as roupas estarem encharcadas e secarem em prazo de 15 minutos no corpo, o solo, as incontáveis curas físicas acontecidas, a previsão da Segunda Guerra Mundial, a previsão de ela ser precedida pela grande noite alumiada por uma luz desconhecida, foi a Aurora Boreal de janeiro de 1938. Várias previsões, mas então
começando por Fátima, nós temos várias aparições marianas com previsões precisas, com milagres acontecendo. Em 1930, quando Nossa Senhora aparece, Nossa Senhora das Graças, a Santa Catarina Labouré, ela diz que uma coisa terrível vai acontecer dali a 40 anos, né, uma perseguição terrível, e ela chora pela morte do arcebispo de Paris. E, 40 anos depois, acontece a Comuna de Paris, onde o arcebispo de Paris é morto. Em Quibejo, na Ruanda, houve diversos, esse milagre do sol que aconteceu em Fátima, diversos milagres similares aconteceram em Quibejo, na Ruanda, aconteceram e acontecem em Medjugorje, na antiga Iugoslávia. É impressionante o número de pessoas que foram lá e testemunharam fenômenos como o sol. Já se tornou até comum para as pessoas que moram lá. Em Quibejo também, no dia 15 de agosto de 1982, estavam ali as videntes e toda a comunidade esperava uma mensagem de consolo, como era um costume das aparições de Quibejo. Mas a Nossa Senhora entrou chorando, começou muita tristeza, e as videntes tiveram uma visão das árvores explodindo em chamas, o país queimando, várias pessoas se matando e se mutilando, né? Uma pilha de cabeças humanas decepadas, o sangue jorrava, enormes vales onde estavam empilhados restos mortais, corpos podres sem cabeça, né? Se formaram rios de sangue. E isso foi exatamente o que aconteceu 12 anos depois, em 1994, no grande massacre de Ruanda, onde centenas de milhares de pessoas foram mortas, e os corpos assim jogados nos rios, que fizeram parecer rio de sangue. Uma previsão terrível concretizada. Em La Salette, Nossa Senhora previu diversos acontecimentos pequenos, terríveis falhas nas plantações de batata, de farinha, que todos aconteceram. Em Guadalupe, muito tempo antes, em Guadalupe, no México, os grandes milagres. Nossa Senhora, então, apareceu para o índio Juan Diego, e o Juan Diego tinha um manto de tecido orgânico, e Nossa Senhora fez, disse, olha, eu preciso de um milagre e tal, e Nossa Senhora mandou, apareceu umas flores ali, ele colheu, que não era na época do ano daquelas flores, ele achou que os milagres seriam as flores, e ele leva as flores para o bispo. Quando ele abre o manto e caem as flores, o bispo cai de joelhos, e está lá uma figura de Nossa Senhora, só que pintada. Só que essa figura de Nossa Senhora é a quantidade de milagres envolvendo ela que não tem explicação científica. Que a única explicação é o espiritual, é o transcendente. Essa imagem que existe até hoje, bom, esse manto de tecido orgânico, ele se desfaria, se desmancharia num prazo de 20 anos. E esse manto está lá há mais de 500 anos. Em 1936, o bispo local chama o renomado Dr. Richard Kuhn, que ganharia o prêmio de Química 2 anos depois, para examinar. O Kuhn era judeu e disse que as tintas usadas na pintura não tinham nenhuma origem conhecida, nem animal, nem vegetal, nem mineral. Foram constituídos por um elemento químico que é desconhecido do ser humano. Em 1979, o professor Philip Serna Callahan, biofísico da Universidade da Flórida, com especialistas da NASA, analisaram a imagem. As conclusões foram espantosas. Eles disseram que a imagem de Nossa Senhora ali não estava gravada de forma nenhuma no tecido, mas ela pairava a cerca de 0,3 de milímetro do manto. Mas, em 1929, o fotógrafo Marco E. Gonzalez percebeu que no olho direito da imagem tinham pessoas refletidas ali. E eles reconheceram 13 figuras humanas. E aí eles disseram, olha, é impossível que se pintasse, muito menos no século XVI, uma imagem com figuras humanas tão pequenas assim. Esse manto ainda se manteve com acidentes importantes. Em 1785, um trabalhador derrubou acidentalmente sobre a parte direita do poncho um líquido que continha 50% de ácido nítrico. Todo o poncho deveria ter sido destruído, mas isso não aconteceu. Em 1921, uma bomba de dinamite explodiu a 150 metros da imagem, destruindo todos os vidros nesse raio, a não ser o vidro simples que encobria a imagem, que em nada foi afetado. É absolutamente desafiador. Não existe só matéria. Existe espírito, mais do que isso. Existe espírito, existe Nossa Senhora, um grande poder espiritual. Existe a Eucaristia.
uma grande contingente de milagres absolutamente inexplicáveis são os milagres eucarísticos. O mais conhecido de todos aconteceu no ano 700 em Lanciano, mais de 1.300 anos atrás. Durante a consagração, a hóstia se tornou carne humana e o vinho sangue humano. E essa carne e esse sangue não se deterioraram até hoje, 2025. Nós podemos ir lá e ver a carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vivos. No século XX foram refeitos diversos testes. Em 1981, com o professor Odoardo Linoli, da catedrático de Anatomia e de Histologia Patológica e Química e Microscopia Clínica, também com o professor Ruggero Bertelli, da Universidade de Siena, chegaram aos seguintes resultados. 1. A hóstia é de fato carne humana. Fibras musculares estriadas do miocárdio. É uma parte do coração de Jesus. O tipo sanguíneo, tanto da carne quanto do sangue, é AB, comum entre os judeus. E o mesmo encontrado nos vestígios do Santo Sudário. A estrutura da carne e do sangue humano se encontram intactos, o que seria impossível, dado o tempo decorrido. Existem vários outros milagres eucarísticos. O milagre eucarístico de Santarém, em Portugal, em 1247. Uma senhora furtou a hóstia, mas aí para uma finalidade ruim. Então ela levou para casa, mas a hóstia começou a sangrar. Ela guardou então a hóstia em um baú e durante a noite a hóstia brilhava, de modo que saíam fachos de luz das frestas do baú. Ela e o marido chegaram a visualizar anjos em torno do baú em adoração à Santíssima Eucaristia. De manhã, então, ela se confessou, o sacerdote reconduziu a hóstia à igreja e ela, por muitos e muitos séculos, ainda no nosso tempo, continua a sangrar. Outro milagre eucarístico, em 1730, em Siena, na Itália, os assaltantes roubaram-se embora com as hóstias e depois elas foram recuperadas. Estavam sujas, foram limpas, mas as hóstias não estragaram. E até hoje elas continuam sem se deteriorar, como se fosse pão que não se deteriorou. Fizeram diversos testes também, no início do século passado. Círio Grimaldi, professor da Universidade de Siena, diretor do Laboratório Químico Municipal, atestou que farinha em grão é o melhor terreno para a cultura de micro-organismos, parasitas, animais e vegetais, a fermentação láctica. As partículas de Siena estão em perfeito estado de conservação contra as leis físicas e químicas, não obstante as condições de tudo desfavoráveis em que foram encontradas e conservadas. Então depois se fez vários outros testes também. Houve os milagres eucarísticos de Buenos Aires nos anos 90 do século passado, poucos anos atrás. Se pegou uma hóstia que tinha caído e se colocou em água e tal para ela se desmanchar, ela recuperada, mas ela tomou uma coloração avermelhada de sangue e surgiram gotas de sangue na patena. Bom, foram levados para estudos pelo professor Ricardo Castanhon Gomes, que levou até o médico legista especialista em histopatologia, Robert Lawrence, que confirmou que as amostras eram de sangue humano. Depois, ele disse que a pessoa desse sangue tinha sofrido muito pelas características. E depois eles se encontraram com o professor Frederick Zugibe, da Columbia University, Nova York, que era considerado o maior especialista em doenças do coração e medicina forense. Sem saber de onde a amostra procedia, o Zugibe declarou o seguinte: a amostra que ele me trouxe é um músculo do coração, do miocárdio, exatamente no ventrículo esquerdo, e que o paciente tinha coágulos, às vezes não conseguia respirar, pois não tinha oxigênio, e sofreu muito porque a cada aspiração era dolorosa. Pela amostra do milagre eucarístico, ele atesta o sofrimento de Cristo na cruz. Provavelmente levou um golpe à altura do peito e também o coração apresentava uma atividade dinâmica, viva, no momento que me trouxe a amostra. Isso porque encontramos glóbulos brancos intactos e glóbulos brancos são transportados apenas pelo sangue. Então, se existem glóbulos brancos, é porque no momento que o Senhor me trouxe a amostra, o material estava pulsando. Aí, quando eles contaram de onde era a amostra, o professor Zugibe disse: não acredito. No momento em que o Senhor me trouxe a amostra, esse coração estava vivo. Esse relatório foi dado depois para o cardeal de Buenos Aires, Jorge Mário
Bergoglio, que depois viria a ser o Papa Francisco. Então, existem diversos outros milagres. Existe o milagre de São Januário, né, o sangue de São Januário, que ainda está líquido, ele está coagulado e em determinados dias do ano ele fica líquido novamente, se liquefaz. Existem os corpos incorruptos dos santos que morreram há centenas de anos e que os corpos ainda estão lá. Como explicar essas coisas? Senão admitindo que Deus existe, Deus age, Deus está na Santíssima Eucaristia. Deus coloca Nossa Senhora como medianeira das suas graças, como medianeira e mãe que vem falar à humanidade, em busca do verdadeiro bem, em busca do sentido do bem para evitar os males. O ser humano precisa se voltar para Deus e para o espiritual. Sem o que ele não vai encontrar o bem que procura. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal. Vamos juntos.